Oi, gente, voltei com mais um vídeo aqui. Eu resolvi, gente, começar um projeto aqui no canal, um quadro que tem o intuito de apresentar para vocês livros pouco conhecidos, livros que não são comentados, até porque são livros bem antigos, né, lançados há bastante tempo. Livros antigos aí, trazer eles à tona de novo. E eu vou começar com esse livro aqui, A Velha Senhora, do autor George Simenon, acho que é assim, Simenon, que é um autor de histórias de detetive, um autor de suspense das antigas, né? Pelo que eu fui lendo sobre a biografia deles, um pouquinho sobre a vida dele, né? E sobre a data de publicação dos livros. Então, é um autor de histórias de crimes mais das antigas. Por isso, talvez poucas pessoas conheçam. Então, tá aqui a oportunidade de conhecer um autor de... Para quem gosta de histórias de detetive, meio Hercule Poirot, meio Sherlock, esse aqui é ótimo, porque tem essa vibe de histórias de detetive, como o Hercule Poirot, como o Sherlock, porque tem essa coisa de... O detetive, quando passa a investigar o crime em questão, é como se ele passasse a fazer parte da família, porque ele entra na casa e ele toma chá com essas pessoas e ele toma vinho e ele tem abertura na casa. Então, por alguns dias, enquanto ele tá nesse caso, é como se ele passasse a ser um membro da família. E eu associei muito isso à história de Sherlock, à história de Hercule Poirot. E eu associei essa característica aos detetives Hercule Poirot e ao Sherlock, né, que são detetives clássicos, porque tem isso de quando eles são chamados para resolverem casos, eles são muito bem recebidos e é como se fosse um membro da família que tá ali chegando, quase isso, sabe? Porque eles são muito bem recebidos e eles têm muito crédito com essas pessoas. Claro que todo mundo é um suspeito, né? Todo mundo na família ao redor e tudo. Mas eu associei isso, o tratamento. Pelo que eu leio dos livros de detetives e tal, eu acho que isso fica mais como uma característica dos livros de detetives mais clássicos. Essa coisa do detetive, assim, ser bem familiarizado com as pessoas, né, que ele vai, consequentemente, investigar para tentar descobrir o culpado. Entenderam onde eu quis chegar? Então, gente, eu vim apresentar pra vocês esse livro aqui, do autor George Simenon, que tem esse detetive, acho que é McGrady, que tem outros livros com esse detetive, pelo que eu vi. Eu só li esse até agora, mas eu gostei do livro, então se surgir uma oportunidade de eu ler outras coisas do George, eu vou ler porque eu gostei. Aqui temos uma senhora que mora sozinha e ela e sua funcionária empregada, que faz os afazeres da casa, domésticos, que é a Rose. E essa senhora, ela toma um remédio para dormir todas as noites. E uma noite, quando ela vai tomar o remédio dela, ela estranha, ela acha o remédio muito amargo, estranhamente amargo, então ela só prova uma dose mínima e rejeita. Manda a Rose levar, né? E a Rose acaba bebendo esse remédio dela e o que acontece é que tinha sido colocado veneno, arsênio nessa dose de remédio, então a Rose acaba morrendo, falecendo. E então fica a questão, a senhora fica assustada porque como o remédio era pra ela, então pode-se deduzir que alguém queria matar essa senhora, alguém queria pôr fim à vida dela. E então ela recorre ao detetive McGrady, ela vai para Paris para procurar ele, para resolver esse caso, para ver quem seria essa pessoa que queria de repente pôr fim à vida dela, porque ela não consegue identificar ninguém na família que seria capaz disso. E como ela é uma senhora bem sozinha, que não tem tantos contatos, né? Fica difícil imaginar quem teria sido capaz e por qual motivo. Então ela procura o detetive para tentar descobrir quem teria tentado assassinar ela e acabou atingindo a empregada, a funcionária Rose, que acabou morrendo por conta disso.
E então o Migrate, ele vai para essa casa da velha senhora e passa a investigar para chegar a uma resolução do caso, né? E é tudo que eu posso dizer pra vocês, gente. É interessante durante a narrativa ir acompanhando as motivações que cada um teria para ter sido culpado dessa tentativa de assassinato da senhora. E cada um parece ter uma razão pessoal, então a gente fica, será que é essa pessoa? Mas tem aquela outra também. E é muito interessante, gente. O final eu não achei tão impactante assim. Eu desconfiei, já tava desconfiando do que seria esse plot, esse acontecimento. E eu achei que o final foi um pouco corrido, mas também, gente, é um livro fininho, 130 páginas. Então, talvez por isso foi um pouco corrido, mas mesmo assim é uma história de detetive muito boa, muito interessante, com personagens bem suspeitos e pra gente teorizar, e um livro pouco conhecido. Então está aqui a minha primeira indicação de livros mais antigos que não são muito falados. Tá aqui a minha primeira indicação. Me conta aí se você conhece esse livro. Sim, uma coisinha que eu esqueci é que esse quadro eu pretendo fazer mensalmente. Então eu pretendo que ao menos uma vez por mês eu venha falar pra vocês de um livrinho pouco conhecido. Então, consequentemente, eu vou estar lendo por mês, é a minha ideia, ler um dos livros da minha estante que são bem desconhecidos, esquecidos pelo tempo, que eu acho que eu tenho bastante desses livros, né, dos meus tempos de idas ao sebo, eu sempre trazia livros assim mais antigos, então eu tenho bastante livro para conteúdo desse quadro. Então me contem aí se vocês acham interessante essa dinâmica de apresentar para vocês livros que de repente você não ouviria falar, né, de outra forma, e livros que você ainda não conheceu e não sabe, não viu resenha, talvez. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijos e até lá!